Olá, bem-vindo ao quinto dia da nossa série devocional, o Advento. Até que Deus tem falado muito ao nosso coração. Nesse quinto dia, a gente vai entrar num ponto que faz referência ao nosso primeiro dia de devocional. No primeiro dia a gente falou sobre a promessa agridoce e como, diante ao pecado do homem, a primeira reação de Deus não foi de separá-lo de si. A gente vê que Deus ele não deixou de ir ao jardim à medida em que o homem pecou. Mas agora, Deus pergunta ao homem, onde estás? O homem ele sai do lugar que Deus o colocou para estar de forma plena, que era em sua presença, buscando sua presença, ansiando por esse encontro que acontecia quando soprava a brisa do dia, na viração do dia. E agora, por conta do pecado, o homem foge da presença de Deus. Mas a gente viu que a primeira reação de Deus não foi de afastar-se do homem, mas de aproximar-se com uma promessa. Então Deus vem ao encontro da humanidade e faz uma promessa. Isso aconteceu, mas não vai ser para sempre assim. Vai vir alguém que esmagará a cabeça da serpente. E isso mostrava sobre um momento na história onde um descendente viria e ele destruiria a hegemonia do pecado e o domínio de Satanás. E em Cristo Jesus nós temos a nossa justiça refeita. Então o homem se tornou injusto porque ele pecou, mas a Bíblia diz que aquele que era justo, ele se fez maldição para que nós que éramos injustos nos tornássemos justiça de Deus. Então o tema do nosso devocional de hoje é justiça restaurada. Então já anota aí, pega a tua Bíblia, pega um bloco de notas, deixa separado e eu oro para que o Espírito Santo fale muito ao teu coração. Agora, a gente viu que a gente iniciou o primeiro dia e o segundo dia com um versículo específico. Agora a gente foi para 3 e agora a gente vai para 5. A Hertz daqui a pouco vai estar em 10, quem sabe? Então, eu queria pegar 5 passagens da Bíblia, eu vou pedir para você anotar aí. Eu vou falar referência, como sempre, e eu vou ler cada uma delas. Então, no momento em que eu estiver lendo, você pode acompanhar na leitura ou você pode ouvir enquanto eu falo. Quais são as referências que a gente vai ler hoje? Zacarias 9:9, Romanos 3:10, Romanos 1:17, 2 Coríntios 5:21 e Romanos 5:8. Zacarias 9:9 diz assim: Alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo, vitorioso, humilde e montando num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Romanos 3, versículo 10 diz, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Romanos 1,17 diz, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. 2 Coríntios 5:21 diz, Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. E em Romanos 5, versículo 8 diz, mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Essas passagens que eu acabei de ler, a gente vai mencionar ela durante o devocional, mas eu gosto de tirar um tempo para a gente ler essa passagem. Se você percebeu nos outros dias, você vai ver que sempre durante o devocional eu vou acabar trazendo novamente essas passagens, mas às vezes eu vou só parafrasear elas, então para que fique claro para você de que referência eu estou me referindo e que aquilo é bíblico, a gente lê no início de cada devocional esses versículos. Então, quando a gente fala de justiça restaurada, a gente tem que entender que para algo ser restaurado, significa que algo foi perdido, algo foi quebrado. Então a gente está falando sobre uma condição que a humanidade possuía de justificação, porque Deus é bom e tudo que Ele cria é bom e é criado de forma boa, só que por conta do pecado, o homem caiu e essa queda o tirou da condição de plenitude em que ele habitava. E agora não só o homem, mas toda a criação, o cosmos que foi afetado por esse pecado, por essa realidade, agora em rebelião, se torna distante de Deus. Então a condição de justiça foi quebrada e agora o homem se torna injusto, ele se torna
corrupto. E o que Deus vai fazer? Deus poderia ter respondido à humanidade dizendo: eu disse a vocês que se vocês pecassem, certamente morreriam, mas Deus nos faz uma promessa de restauração. E essa promessa de restauração se dá por meio do seu Filho. Numa profecia encontrada em Zacarias, que a gente leu, Deus prometeu que o futuro rei viria com salvação e traria justiça. Isso significa que Deus manifesta a sua justiça na terra por meio do seu Filho. Então, na pessoa de Jesus se encontrava a imagem, o símbolo máximo da justiça, uma vez que o próprio Jesus nasce sem pecado. E isso é maravilhoso, porque ninguém na humanidade estaria apto para fazer o sacrifício que seria necessário para o perdão dos nossos pecados. A lei dizia que todos os anos as pessoas deveriam trazer sacrifícios no templo. Então, aquela vítima sacrificial, que seria o animal, morreria por conta dos meus pecados. Mas a Bíblia diz que esses sacrifícios não eram completos, não eram perfeitos, e por isso todos os anos era necessário repeti-los. Até porque se fosse perfeito, era necessário um só e já seria o suficiente. Mas como ninguém está apto, ninguém estava na condição de entregar um sangue, lembre que toda a criação se tornou corruptível. Então era necessário que alguém incorruptível se manifestasse. E por isso Jesus se revela. Em Romanos 3,10, Paulo descreve a triste condição da humanidade, como a gente leu. Não há um justo sequer. Imagina só, Deus ele diz: eu tenho uma missão. Só que eu olho para a criação e eu não vejo ninguém pronto para cumprir essa missão. Então o que eu vou fazer? Eu vou descer. E isso é maravilhoso. A gente está falando de Deus Filho vindo ao nosso encontro e se sacrificando em nosso lugar. Jesus Cristo manifestando a vontade do Pai de forma plena. Então Jesus ele vem e toma o nosso lugar. Deus olhou, procurou alguém que estivesse na brecha, procurou alguém que estivesse apto e não havia ninguém justo. Então, se não havia ninguém justo, como a justiça seria restaurada? Era necessário que alguém completamente justo trouxesse justificação a todos. Então, estamos todos nós, eu e você, na mesma situação. Estávamos todos sobre a mesma condição pecaminosa. Não poderíamos nos auto-justificar. Ninguém em condição de pecado poderia nem se auto-justificar, quem dirá justificar uma outra pessoa. Mas em Romanos 1,17 o apóstolo Paulo diz que o justo viverá pela fé. Então, peraí, eu sou injusto, mas eu posso me tornar justo em Jesus Cristo. E qual é o caminho para essa justificação, uma vez que só Jesus é justo? A fé. A Bíblia diz que somos salvos por meio da fé em Cristo Jesus. Quando nós somos convencidos pelo Espírito Santo por meio da pregação do Evangelho de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Santo de Deus, que veio ao nosso encontro para perdoar os nossos pecados e nos justificar da nossa impureza, nos purificar, nós somos salvos, porque o Espírito Santo ele faz no homem a obra da regeneração. Então a nossa justiça é restaurada à medida em que nós cremos em Jesus Cristo. O justo viverá pela fé. O cristianismo não é sobre merecer justificação, é sobre receber uma justificação que foi dada por meio de Jesus pela fé. Então, como cristão, nós não fazemos algo para ser salvo, nós recebemos a salvação por alguém que fez um ato justo. Então agora, não é sobre o sacrifício que eu trago para Jesus para que meu pecado seja perdoado. Agora é eu olhando para a entrega de Jesus e crendo que ela é suficiente para me alcançar. E aí você pode dizer: Harrison, mas Jesus morreu há 2000 anos atrás. Como é que isso me alcança? E isso é maravilhoso. O sangue de Cristo, ele tem uma ação retroativa. Ele alcança os que vieram antes da vinda dele de forma encarnada, ou seja, todos aqueles que morreram na fé no Messias, na antiga aliança, Deus os alcança, e agora para frente, Jesus ele alcança a todos até o dia da consumação dos séculos, até quando Cristo vir. O sangue de Jesus tem poder e isso é maravilhoso. O sangue de Jesus hoje me alcança e te alcança também. Então, quando nós cremos que Jesus é santo, cremos que Ele é Deus de Deus, luz de luz, cremos que Jesus ele é aquele que era o perfeito que pode nos alcançar,
nós somos justificados. Então o cristianismo, ele nos leva para esse lugar, que é diferente de qualquer outra religião. Então, enquanto as religiões ensinam para você, você precisa alcançar um nível de graça através de ações. Então você vai ter uma salvação, mas que não é somente crer. Você tem que fazer algo, você tem que ajudar o pobre, você tem que ajudar a viúva. Eu não estou falando contra essas coisas. A Bíblia nos ensina que essa é a verdadeira religião que agrada ao Senhor, cuidar do órfão e da viúva. O Senhor espera que um cristão faça esse tipo de obra. Mas a diferença é que no cristianismo, a nossa salvação não vem por meio das obras. Pelo contrário, as obras são uma testificação de alguém que foi salvo. Eu não sou salvo pelo tamanho da minha fé, eu sou salvo pelo objeto em que eu decidi crer. Porque quando nós viemos a Cristo Jesus, viemos convencidos pelo Espírito Santo. A fé, ela é um dom de Deus, ela é dada por Deus. Mas para nós cristãos, nós entendemos que a nossa salvação se dá por meio da fé em Cristo Jesus. E as nossas obras são apenas um reflexo, é um fruto, é um resultado de um coração que foi alcançado por Jesus. Depois que Jesus nasceu, ele continuou vivendo em justiça. E isso é muito bom, porque nós estamos vendo um Cristo que não nos ensina um lugar de justiça, de uma vida de retidão, uma vida de santidade, sem nos dar o exemplo. Jesus foi o nosso primeiro exemplo de como viver uma vida obediente ao Pai. E é com base na forma como Jesus viveu que nós buscamos basear a nossa vida em cima da palavra de Deus, vendo como Jesus viveu e como o seu viver agradou ao Pai, como foi perfeito. E nós ansiamos alcançar esse lugar, ansiamos ser como Ele. Então, Jesus, ele segue o plano perfeito do Pai. Jesus era a chave perfeita. Jesus era a peça do quebra-cabeça mais importante. Sem ele, a imagem não seria clara, a imagem não seria perfeita. Então, Jesus, ele que vem como a imagem visível do Deus invisível, pois é Deus encarnado, ele nos encontra e ele morre em nosso lugar. Ele era o perfeito e sem pecado, obediente a Deus, seguindo o plano do Pai sem hesitar. E é no madeiro, lá na cruz, que ele faz uma transferência. Em 2 Coríntios 5:21, diz: Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Uau! Jesus deseja que nós vivamos segundo a vontade de Deus. E por isso ele morreu por nós. Quando Jesus morreu por nós, ele tomou toda a nossa iniquidade, tudo aquilo que nos trazia condenação, tudo aquilo que poderia nos colocar em distanciamento do Pai, ele quebrou. Então Jesus, ele quebra a inimizade, ele tira de nós a impureza, nos dando justificação e intimidade com o Pai. E como ele faz isso? Através do seu sacrifício. E agora, uma vez que nós cremos em Jesus e decidimos depositar a nossa fé nele, confiar que ele é o Filho de Deus, o que acontece? O Espírito Santo, ele faz habitação em nós. O termo que a palavra usa é tabernacular. Ele fez de nós tabernáculo. Ele entrou em nós. Tabernacular é habitar em tendas. Isso era algo muito comum na cultura na Antiga Aliança, principalmente no tempo dos patriarcas, onde Abraão, Isaac e Jacó iam de um lugar a outro em cabanas. O povo vivia em cabanas. A gente vai ver também, por exemplo, no deserto. Quando o povo é liberto da escravidão no Egito, Moisés e o povo habitavam em tendas durante o deserto. E a gente vai ver o tabernáculo sendo formado no deserto. A Bíblia diz que o Espírito Santo tabernaculou em nós, fez de nós seu tabernáculo, habitou em nós. Isso é precioso, porque é o Espírito Santo em nós que faz essa obra de regeneração. E agora, essa ação do Espírito Santo produz em nós o fruto do Espírito, que é o caráter de Cristo em nós. Essa é uma ação que nós não poderíamos fazer e que não somos dignos de receber. Mas o Senhor nos encontrou. Ele restaurou a nossa justiça. Então existe para nós justiça restaurada em Cristo Jesus. Então, para aquele que nasceu em Cristo Jesus, pecado não é mais uma condição, pecado é uma escolha. Para aquele que não está em Cristo Jesus, pecado é condição. Ele é inimigo de Deus. Ele está afastado do Senhor. A Bíblia diz que a condição do pecador é morto.
É uma condição de morte em delitos e pecados. E o que um morto faz? Nada. Um morto não tem reação. Por isso que às vezes a gente pensa assim, meu Deus, como é que aquela pessoa fez tamanha crueldade? Ou como aquela pessoa consegue viver até de forma correta, mas tão longe de Deus? Ele moralmente é correto, porque o cristianismo não é sobre uma vida moral apenas, é sobre uma vida em Cristo Jesus. Uma lista de moralidade não te salva, porque você não é salvo por obras, mas salvo pela graça de Cristo, que vem por meio da fé no Filho de Deus. Então, quando nós olhamos alguém que moralmente vive correto, mas que vive distante do Senhor, não tem a revelação de quem é Cristo Jesus, isso faz da pessoa ela moralmente boa, mas não essencialmente boa. Ela ainda assim é inimiga de Deus, porque ninguém nasce neutro com relação a Deus. Ninguém nasce neutro na sua posição de aproximação do Senhor. Todos nós nascemos em condição de pecado. A Bíblia diz que por um só entrou o pecado, pelo pecado entrou a morte, e a morte veio a todos nós, porque todos nós pecamos. Davi dizia, né, que eu fui concebido em pecado me gerou a minha mãe. Jesus é esse que é o único que foi gerado sem pecado. Por isso, lembre-se, o amor de Deus por nós não se baseia em algo que façamos, porque Jesus nos amou quando ainda éramos pecadores, quando éramos seus inimigos. Ele olhou para nós e desejou que nós estivéssemos com Ele. E isso é graça, e graça é favor imerecido, não é sobre aquilo que eu fiz, e isso que nos constrange. Um cristão, ele tem essa crise de vez em quando. Não sei se você já passou por isso. Se você já passou por essa crise, coloca aqui no comentário assim, eu passei por essa crise. Qual é a crise que o cristão passa? Meu Deus do céu, por que o Senhor me ama? Essa é a crise. Meu Deus, mas eu sou tão mal, Jesus. Meu Deus do céu. E aí você tem aquela revelação do amor de Deus, a revelação da graça. E você começa a perceber que, meu Deus, realmente não é pelo que eu faço. Não existe em mim motivo. Pai, o Senhor só poderia ter me amado quando eu ainda não te conhecia. O Senhor me amou antes de eu nascer. Não é possível, porque depois que eu nasci não tem motivo para o Senhor me amar. Não tem motivação para o Senhor me salvar. Mas o Senhor quis, sabe? E isso é perfeito. Um Deus que conhece o fim desde o princípio, e Ele conhece você, e Ele alcançou você. Então lembre-se do que Cristo fez, e de que a nossa fé, a nossa justificação, essa restauração da justiça vem por meio da fé. Romanos 5:8, a gente vai relembrar, diz assim: mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos em pecado. O justo nasceu no Natal para nos mostrar o amor de Deus na maneira mais poderosa possível, quando nos tornou justo aos seus olhos. Ele não precisava, não existia a necessidade em Deus de que nós fôssemos salvos, mas Ele desejou ter um relacionamento conosco. E a nossa resposta a tão grande amor é amá-lo. Então que você possa, nesse período de advento, enquanto nós preparamos o nosso coração para o Natal, que a gente venha lembrar, Cristo morreu por nós e restaurou em nós a justiça. Nós não somos dignos, mas Cristo nos tornou digno. E isso é uma bênção. Isso é favor do alto. Então que nós possamos nos deleitar nessa verdade. Que seja esse 5º dia de devocional um dia de alegria, um dia de se regozijar, um dia de reconhecer aquilo que Cristo fez por amor a mim e por amor a você. Então, se você tem uma dificuldade de se sentir amado, se você olha para você e diz assim, nossa, eu sinto no meu coração uma grande carência, eu sinto como se eu estivesse só o tempo inteiro, eu quero te lembrar, Cristo veio por amor a você. O Filho de Deus não precisava, mas Ele veio ao seu encontro. E não só veio ao seu encontro, Ele morreu no seu lugar. Então, saiba disso, você é amado. Por mais que você possa dizer, Harrison, mas eu não sinto, eu estou só. Antes de você se sentir amado e completo, olhando para o lado, olhando para quem está perto de você, seja família, amigos, parentes, olhe para o alto, porque é de lá que vem o nosso socorro. E é a partir do momento em que eu entender em Deus que eu sou amado, eu vou amar principalmente, porque cristianismo não é sobre procurar ser amado, mas é sobre amar. Deus nos ama, nós somos amados porque Deus nos ama, mas Ele nos desafia a amar. Então eu queria convidar você, aonde você estiver, inclina a tua cabeça e eu queria orar, amém? Junto com você. Pai nosso, a tua graça é maravilhosa, Senhor. Eu recebo a justificação hoje pela fé no teu Filho Jesus. Percebo, Senhor, em mim que eu sou aceito por ti.
por causa do que Jesus Cristo fez por mim, e não por algo que eu poderia fazer, mas o Senhor enviou o teu Filho por amor de mim. Obrigado, Jesus, por me cobrir com o teu sangue, por me fortalecer com a certeza de que eu estou seguro em tua justiça. Ajuda-me, Senhor, a lembrar que não fiz por onde merecer e por isso devo servi-lo com humildade e gratidão por toda a minha vida, Senhor. Mostra-me, Pai, que não havia nada que eu poderia ter feito para alcançar tão grande salvação, mas o Senhor, por amor de nós, veio ao nosso encontro, quebrando a inimizade e nos aproximando de Ti. Eu te louvo, Senhor, por tão grande graça e por tão grande amor. E nós fazemos isso em nome do Teu Filho Jesus, ao qual nós amamos e adoramos. Amém? Amém. Que Deus te abençoe ao longo desse dia, que você possa meditar nessa palavra, que você possa reler cada um desses versículos, anotar aquilo que Deus tem falado ao teu coração e deixa aqui nos comentários o que Deus tem falado com você. Amém? Olha, Deus te abençoe e até o nosso próximo devocional.